Irmãos, quando a gente estava pensando e orando em favor desse tema, eu estava em casa, cheguei até da minha esposa, a gente fez um trabalho, a gente estava em oração, ela mandou esse tema para mim, essa história, e eu achei tremendo, porque combina perfeitamente com a nossa situação que nós estamos vivendo hoje em dia. Acabe sempre foi um homem que agiu como criança, queria tudo do jeito dele, e não importa quem o contradizesse, ele fazia de tudo para conquistar o que queria. Então entendemos aqui essa história. Nabote era um homem que tinha uma vinha ao lado do palácio, e essa vinha Nabote herdou com seus pais, e a Bíblia vai dizer que essa vinha era uma boa vinha. Só que quando Acabe olhou para aquela vinha tão bonita, ele a desejou. E ele quis então passar, ser o proprietário daquele lugar. Só que quando ele falou com Nabote, dizendo: olha, dá-me essa vinha, eu pago o preço que você quiser. Ou se melhor ainda, eu te dou uma vinha muito melhor do que essa. Nabote recusou, dizendo: vai de mim entregar a herança dos meus pais. E eu quero nessa noite falar sobre família com você, baseado nessa história. A palavra do Senhor, eu quero que você entenda nesta noite, Números 18, versículo 20. Nós iremos ler bastante versículos hoje, aproveitar que é um estudo. Então, se você às vezes não lê na Bíblia, acompanhe aqui no telão. Disse ainda o Senhor a Arão: tu não terás herança nem propriedade alguma na terra, deles em nenhuma parte haverá para ti no meio dos israelitas. Eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Irmãos, essa palavra é muito poderosa, porque quando foi distribuir as partes da terra prometida, todas as tribos pegou uma parte. Só que quando chega Arão, que era a tribo de Levi, ele não pega nada. Mas o Senhor dá a ele uma palavra muito poderosa, que podemos tomar posse dela. Ele diz: você não vai receber nada materialmente falando, propriedade nenhuma, mas eu serei a tua herança. Então nesta noite entenda a herança como os princípios, os valores de Deus em nós. E entenda Acabe como esse sistema mundano, pecaminoso, esse sistema distorcido, político e econômico, que está querendo destruir as nossas famílias. Observe a atitude de Acabe. Ele diz: eu quero pegar a tua vinha e transformar numa obra. Eu não quero usar a vinha, eu quero pegar e transformar em algo diferente. Eu tenho coisa melhor para você. Você pode escolher dinheiro, propriedade, qualquer coisa eu troco em troca desta vinha. Mas Nabote entendeu o valor daquele lugar, o valor que estava ali preso naquele lugar, juntamente com a herança que ele recebeu. E por isso ele não quis vender, trocar ou barganhar aquele lugar. Mas nós sabemos que Jezabel consegue aquela propriedade, porque Jezabel é uma mulher usada por Satanás, e no final ela consegue de uma forma muito triste e lamentável. Mas eu quero dizer para você nesta noite: Satanás tentará de todas as formas possíveis, escute isso, todas as formas possíveis, para tomar aquilo que Deus nos deixou por herança. A nossa família, o nosso casamento. O pastor deu aqui os nossos filhos,
mas depende exclusivamente de mim e de você. Não permitir que o diabo tome e roube a nossa coroa. Por isso, eu estou aqui nessa noite, não como um expert em casamentos, em família, né? Tem muitos outros aqui com muito mais anos de casamento, mais experiência em família do que eu, mas eu estou aqui para compartilhar com você aquilo que a Bíblia tem a nos ensinar, aquilo que a Bíblia tem para nos direcionar. As experiências são boas, sim, traz valores e ensinamentos, sim, mas não se compara à palavra de Deus. Então, eu quero tomar aqui, por exemplo, Daniel foi um dos jovens que foi feito cativo, juntamente com outros 3 rapazes. Quem sabe me dizer o nome deles? Quem? Fala de novo. Sadraque, Mesaque e Abednego. Os nomes originais deles, quais são? Vamos lá? Israel? Oh, parabéns. Mas, deixa eu te dizer uma coisa. Quando se fala de Daniel, a primeira coisa que nós lembramos dos nomes é Sadraque, Mesaque e Abednego. Isso não é, irmãos, sem propósito, é um propósito. Nabucodonosor tentou tirar tanto a identidade deles, que até hoje o povo esquece os seus nomes. Mas Deus não os esqueceu. As suas histórias têm se perpetuado por geração em geração. E é por causa de um posicionamento. Daniel e os seus 3 amigos, 4 jovens. A Bíblia vai dizer que Nabucodonosor chamou os israelitas. Olha que interessante. Todos os jovens, belos, de boa aparência, sábios, inteligentes, vieram do mesmo lugar que aqueles 4. Vieram de onde? De Jerusalém. Mas de todos que vieram, só 4 assumiram um papel diferente. Por isso que eu vou ser bem claro e objetivo. Muitos frequentam a igreja, muitos vêm culto e nunca vai mudar. Eu não estou condenando. É porque o primeiro passo para uma transformação precisa de um posicionamento. Enquanto você vem e volta, vem e volta, vem e volta, não surte efeito. Mas, quando você se decide, na boca dos outros, eu quero os melhores para me servir. E nós vamos ensinar ele o idioma, a cultura, a alimentação e vamos trocar os seus nomes. Tudo que ligava aqueles jovens israelitas à nação de Jerusalém, que lembrava eles de onde eles vieram, Nabucodonosor tentou tirar deles. Mas eu creio, e por diversas vezes eu disse, talvez você também disse, eu até estava pedindo perdão a Deus, porque eu aprendi isso. Nós oramos, Senhor, levanta uma geração. Senhor, levanta uma geração. Você está orando errado. Nós estamos na última geração. Não vai levantar outra geração. Ou é essa, ou é essa. Então, sabe como é que eu passei a orar? Senhor, transforma a minha geração. Não vai levantar uma nova. Porque nós estamos nos esquivando do problema, dizendo que quem vai solucionar o problema não sou eu, são os que vão vir. Não, vamos assumir a responsabilidade do que está acontecendo hoje. Então, nessa noite, eu quero aprender juntamente com você sobre família. Amém? Amém. Vamos lá.
objetivo aqui, nessa noite, algumas coisas talvez você vai ouvir e não vai gostar. Outras coisas talvez as mulheres vão gostar. Os homens vão gostar. Mas a intenção não é criticar ou condenar a forma que você tem conduzido a sua família, a sua casa. É te mostrar que, biblicamente, tem uma forma melhor de se viver. Obedecendo a palavra de Deus. Então, todos aqueles que colocam em prática a palavra de Deus têm sucesso. Em casa, na família, no casamento, em tudo. Então, vou fazer o seguinte, eu vou falar sobre alguns temas. E no final de cada tema eu vou dar oportunidade para você perguntar. Para não ficar acumulando assunto, perguntas objetivas e rápidas, tá? Porque eu quero concluir. Se tudo terminar bem e a gente acabar cedo, a gente abre o questionamento, pode perguntar à vontade, falar, vamos compartilhar junto. Amém? Então, o primeiro ponto aqui, vamos estudar sobre. Está dando para aí? O que está falando ali? Responsabilidade dos pais na educação cristã. Vamos lá, todo mundo? 1, 2, 3 e... Responsabilidade dos pais na educação cristã. Amém? Uma pergunta que não precisa de resposta no primeiro momento. Mas aqui, eu achei que ia ter mais homens. Né? Mas vamos lá. Cadê os pais? Mães e pais, levantem as mãos. Muitas mães e pais. Sem uma resposta audível, a pergunta, primeiramente, eu quero que você vai pensando no decorrer do estudo é: você gostaria que os seus filhos tivessem o casamento que você tem hoje? Primeira pergunta. Você desejaria um casamento que você tem hoje para os seus filhos? Amém? Então vamos lá. Deuteronômio 6, versículo 6. Irmãos, achou aí? Que todas estas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu a ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos. Conversarás sobre as Escrituras quando estiver sentado em tua casa, quando estiver andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. Deixa esse versículo aí. Aqui nós estamos falando sobre responsabilidade dos pais. Está dando para ouvir no fundo? Tá. Aqui nós vamos assumir um papel de responsabilidade. É os pais que irão ensinar os filhos. Ao que, Micael? A palavra de Deus. Os pais precisam orar com seus filhos, ler a Bíblia com seus filhos. Os pais precisam jejuar pelos seus filhos, ensinar os filhos a buscar o Espírito Santo. A Kézia, mas a Kézia está aqui, são professoras. Sabe, hoje, não somente elas, não estou falando só de Catalão, das outras cidades também. Os pais não ensinam os filhos a buscar o Espírito Santo. Irmãos, eu já tenho orado para que Deus batize Israel, Maria Luísa. Irmãos, não tem idade para ser cheio. Quanto mais cedo, melhor. Ser instruído pelo Espírito Santo. Você já imaginou os seus filhos pequenininhos aí, orando pelos coleguinhas,
precisam vir dos pais, irmãos. Porém, essa falha continua. Quantos pais têm culto nos lares? E eu não estou dizendo, irmão, só para criança, não. Eu sei que com o adolescente é mais difícil, com o jovem é mais difícil. Mas, talvez, você não tenha mais hoje, talvez seus filhos já são maiores, de idade. Talvez para você é difícil reuni-los na sala e vamos orar. Mas foi muito bem dito aqui. Irmãos, os teus filhos precisam ver você adorando a Deus, irmão. Me foge aqui agora o nome. O pastor já citou sobre ela aqui. Uma das mães, se não me falha a memória, Jonathan Edwards, eu acho que isso é Jonathan Edwards. A mãe deles orava por eles enquanto lavavam as vidas. Cantando, lavando a casa, cantando, adorando a Deus, clamando, orando, enquanto está fazendo o dever da casa, cuidando da família. Irmãos, os filhos precisam ver você sendo um adorador. Precisa entender, irmãos, que não é só telefone, não é só televisão, filme, desenho. Tem que ter rotina, tem que ter um padrão, irmão. Quando você for orar, olha que interessante, os pais irão ensinar os filhos quando estiver sentado em casa. Quando você vai sentar para almoçar com a família, você ora com seus filhos? Você ora com sua esposa, abençoando o alimento, abençoando aquilo que você tem. Quando você estiver sentado em casa, ensina os teus filhos a palavra de Deus. Lá na hora do lazer, sentado, fale da palavra de Deus, ensina sobre a palavra de Deus. Quando estiver andando pelo caminho, tudo tem um jeito de se ensinar os filhos. Quando deitares e quando levantares. As crianças menores, justamente no horário que as crianças estavam, justamente as histórias eram passadas aqui, era principalmente no horário da refeição, estava conversando, contando, e no momento de lazer, após domingo, à noite, hoje em dia não tem isso da televisão, como eu tenho, principalmente no smartphone do outro mundo. Vamos ficar muito sério. Dentro da sua casa, é muito interessante, me veio aqui agora a memória. Por que a igreja é contra o aborto? Não é só porque é uma criança ali, não. Eu não vou entrar no mérito do aborto, mas eu quero que você entenda que aqui que você está gerando não é só uma criança ali. A Bíblia diz que no ventre daquela mulher havia 2 nações. Dentro de você, aquilo que foi gerado, os seus filhos, através dos seus filhos virão famílias. E muitas das vezes os pais não têm ensinado os valores, não têm ensinado aquilo que é coisa básica de tudo.
quer orar quando for comer, ao deitar. A minha esposa coloca as nossas filhas para dormir quando eu não estou em casa, quando eu estou em casa eu também ajudo. Tem que contar a história da Bíblia, senão eu dormo. Na sexta-feira nós fomos viajar para o Agonte. Aí cedo nós fomos orar, minha esposa foi orar por mim pela viagem. Aí a Maria sabe, vamos chamar para orar. Papai tem que ungir primeiro. Não ora sem ungir. Ela foi lá, pegou, passa no irmão dela, passa no mim, passa na mãe dela, correu, foi lá, ungiu o carro e ungiu a bicicletinha dela andar também. Agora, onde ela está aprendendo? Com a mãe, com o pai. Então, são coisas pequenas, irmãos, simples, mas que vai formando o caráter da criança, vai formando a personalidade, aquilo que ela vai ser quando adulto, é aquilo que ela está aprendendo agora. Então, pais, não se esquive de assumir a responsabilidade. Eu não vou perguntar aqui para você responder, mas é uma pergunta retórica. Quantos pais aqui, mães, têm óleo ungido em casa que ora com seus filhos? Irmãos, o culto no lar é uma bênção. O culto no lar, a responsabilidade. Quando você ensina valores, quando você ensina princípios para os filhos, ele não esquece não. Quem aprende valores e princípios em casa, não esquece. Lembra lá daquela criancinha na casa de Naamã, a menininha? Longe dos pais, servente escravo para a esposa de Naamã. Naamã doente, ela orou e disse: ó, se o meu Senhor for a Samaria, aonde tem profeta de Deus, ele é curado. Ela expressou uma palavra de poder e autoridade. Não houve dúvida quando ela disse: se ele for, não é talvez será curado, mas lá tem homem de Deus e ele cura. Daniel, Ananias, Misael, Azarias, José, ó, no poço, no Egito, na prisão, mas não esqueceu dos pais. Aí nós estamos hoje, às vezes passando batido aí. Mas, irmãos, não esqueça de ensinar teus filhos. Uma frase diz: o pai disse ao filho, tenha cuidado por onde caminhas. E o filho responde, tenha cuidado no Senhor, pois eu seguirei os teus passos. Os filhos estão observando os pais. Aí às vezes, como uma hipocrisia, os pais estão corrigindo os filhos, brigando, batendo, colocando de castigo, por estar fazendo aquilo que ele aprendeu com os pais, que é brigar, xingar, reclamar, bater, fazer falta de educação. Ele está aprendendo com quem? Aí você briga com o filho te responde, te xinga, você quer bater, mas ele está replicando o que ele vê. Ele está replicando o que ele vê, irmão. Os pais precisam ter esse entendimento. Olha o que está
Bíblia vai dizer? Provérbios 13, 24. Quem se nega a disciplinar e repreender seu filho, não o ama. Quem o ama, de fato, não hesita em corrigir. Quem ama, repreende. Quem ama, corrige. Mas sabe qual que é o conceito de amor hoje? Qual que é? Aprovação. Quem ama, aprova. Quem ama, não discorda. Quem ama, permite. É assim que a Bíblia ensina? Não. O pai está lá, a mãe está corrigindo o filho, está corrigindo, o filho diz: você não me ama. O filho pede no telefone, o pai: não vou dar, então você não me ama. Esse não é o conceito de amor. Mas qual que é o problema? O problema é que os pais de hoje, por exemplo, eu que sou pai, recente agora, aqueles pais que estão com um filho de 5, 6, 8, 10 anos de idade, ele pensa assim: eu vou dar para o meu filho aquilo que eu não, eu vou deixar meu filho fazer o que meu pai não, eu vou deixar meu filho escolher o que meu pai não deixar. Eu vou deixar meu filho tomar decisão porque meu pai me repreendia. Você está criando uma criança para te dar um trabalho tremendo. Porque talvez seu pai não te deu algo, não é porque não tinha condição, é porque você entendia que não era o melhor para você. Talvez não te corrigiu, disse não é porque não te amava, é porque era o melhor para você. Mas os pais estão querendo fazer o contrário. Eu não tive, eu vou dar. Eu não fiz, eu vou deixar fazer. Aí nós temos hoje crianças de 4, 5 anos dando birra, escolhendo o que quer, o que vai vestir, o que vai comer. Letícia trabalha no mercado, é assim, não é, Letícia? Criança dando birra porque quer comer aquilo e pronto, e os pais estão lá. Você não sabe o que você faz, o que é constrangedor. Eu não estou falando da fase da birra, porque tem a fase da birra, Israel está nessa fase. E ele é nervosinho, quer morder. Mas já chega a fase da Maria Luísa que ela já entende. Que ela tem que entender a hora de comer, a hora de vestir, a hora de obedecer, a hora de brincar. Mas os pais não. Eu não tive um telefone, eu vou dar um melhor para o meu filho. Vai lá, criança de 5 anos, está com o telefone, o tablet na mão, jogando o dia todo. Aí a criança gera um transtorno de TDAH, de estresse, de ansiedade, e aí quer bater, quer corrigir, achando que a culpa é da criança. Não é. Você está formando o adolescência. Irmãos, quem já viu dos jovens aqui, os mais novos, quando lançou os streams, né, que passava seriado, né? Quem já assistiu um seriado novo aí? Eu já assisti seriado. Seriado? Já, galera? Ficar 4, 5 horas ali olhando. Quando você estava, sua cabeça está aqui, até você está agoniado. Depois você fala: eu perdi tanto tempo para ser feliz. Depois você está lá. Imagina uma criança. Enquanto isso, a criança não sabe a Bíblia, não sabe orar, não sabe sentar na hora do culto, ficar quietinho.
Tem que dar telefone para a criança na hora do culto. Na escola você dá telefone também na hora da escola? O celular dentro da sala de aula foi proibido de todas as formas no estado de São Paulo. E muita gente está batendo contra, mas na verdade você vai para a escola para aprender. E, na verdade as pessoas não sabem nem quanto é certo deles. É engraçado, irmãos. Eu estou aqui, irmão, de verdade, eu não estou condenando, eu não estou criticando, eu estou te mostrando as consequências, o que a palavra de Deus ensina. Talvez você poderia pegar seu filho, colocar ele no banco e falar, você vai assistir um culto, não dá o telefone. Aí quando ela for ver, ela não vai saber de nada que ela aprendeu aqui e deveria ter aprendido. Ela não consegue ficar 1 hora para orar, cantar, ouvir a palavra de Deus, mas fica na frente da televisão 4, 5 horas, na frente do telefone 4, 5 horas brincando. Aí depois quer bater, quer corrigir. Não é, irmãos, não é assim. Cuidado. Provérbios 23, 13 diz assim: não hesite em disciplinar a criança, ainda que precises corrigi-la com a vara, ela não vai morrer não, tá? É a Bíblia que está dizendo. Próximo. Castiga tu mesmo com a vara, e assim a livrarás da sepultura. Quem corrige filho, está livrando seu filho da sepultura. Está livrando seus filhos de fazer coisa errada. Pode acontecer de desviar? Pode, mas não vai ser culpa sua. Mas a escolha vai ser dele. Uma hora ele vai tomar essa decisão. Quando ele tiver com 15, 18 anos, ele já aprendeu que sabe. Você poderia ensinar, ele vai tomar as decisões dele. Se ele tomar errado, não foi culpa sua, não foi negligência sua. Mas enquanto você tiver como ensinar, ensina, paga e corrige. Todo mundo passa também aqui, quem apoiou quando era criança? Todo mundo. Ninguém morreu, irmão. Com todo o respeito e carinho que eu tenho por muitos amigos meus de infância, todos ficavam julgando. Eu, meus irmãos, Natan, é filho de pastorzinho, é quentinho na boca quente, ofendia, xingava, falava. Mas hoje estamos aqui, casados, com a família, vivendo bem, e a maioria está no presídio comum. Todo jeito vai falar. Se você corrige, vai falar. Você não pode ser severo demais. Mas se você não corrige, vai falar. Essa frase eu gostei muito. Você não vai achar ruim. Você só tem pai que está criando um filho, ele é um banana. E ele está criando um filho com goiaba. E ele tem que pegar um abacaxi para a sociedade. Isso é um pastor que falou. Ele não é o banana porque não corrige o filho. Está criando um filho goiaba porque aquele menino vai ser todo bichado, ele não tem futuro. Né? E vai ser um abacaxi, vai ser um problema para a sociedade. Aí vai ser então o doutor Mário Mandela, falou, o professor Mário Mandela, uma palestra. Chegou com a mãe e falou assim: mãe, pega seu filho e leva para casa, porque ele não está pronto para viver em sociedade. Irmãos, tem aquele ditado antigo: se você não corrige o mundo, é triste. É triste. Chegar na escola, diretora, professora, chamar os pais, para falar coisas que talvez você poderia ter evitado, educando de forma bíblica os teus filhos. Não permita que o mundo corrija ou faça o teu papel. Todos nós
precisamos entender. Essa responsabilidade é nossa. A herança é nossa. Você não coloca a herança na mão de ninguém, coloca? Se você receber, Jolene, uma herança de 1 milhão, você coloca na conta de alguém? Não. Por que os nossos filhos estão querendo que os professores ensinem? Se a Bíblia diz que os nossos filhos é a nossa herança.